O pré-modernismo é uma fase de transição e ela não é considerada uma estética literária como já foi estudado anteriormente, como o romantismo, o arcadismo ou o barroco. Então, é bom que a gente tenha em mente que o pré-modernismo é uma fase de transição, tá? Do realismo, do naturalismo para o modernismo. É como se fosse uma tábua de viração, tá? Então vamos lá, é um período de transição entre as tendências do fim do século XIX, no caso o realismo e o naturalismo, para o início do século XX, no caso o modernismo. Compreende 20 anos que antecedem a Semana da Arte Moderna, de 1922. Tal designação foi dada pelo crítico literário Tristan de Ataíde, que é um literário conceituado na área, debruçando-se sobre a produção literária brasileira do século XX. Isolou um grupo de escritores que, sem estarem inteiramente ligados a nenhuma das correntes nascidas no século XIX, já iniciavam ou indicavam alguns dos pressupostos temáticos e ou formais do modernismo. Tá? A maior parte desses escritores publicou suas obras a partir do ano de 1902, ano em que foram editados Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. Alguns autores desse período são estudados como pré-modernos, apesar de suas obras apresentarem um tom anti-vanguardista e conservador, que é o caso de Rui Barbosa, Coelho Neto e o próprio Monteiro Lobato. Nota-se que nos anos que compreendem o pré-modernismo, a maior parte dos autores parnasianos e simbolistas ainda estavam ativos e vivos. Outros ditos como neoparnasianos e neossimbolistas surgiram também. Sentiu-se ainda os ecos genuínos do realismo e do naturalismo que ainda perdurava durante essa época. E a partir daí, os autores de relevo que couberam na definição de Tristão de Ataíde, né, que é a pessoa da onde a gente vai tirar essas informações, aquele cujas obras transparecem os eflúvios, né, da modernidade, traduzido sobretudo numa preocupação crítica com a realidade brasileira, o que por sua vez implica o surgimento de um novo regionalismo, tá? Então a gente tem aqui o contexto histórico, né? O estado de insatisfação do homem em relação à civilização, a ruptura com o passado para levá-los de volta às origens primitivas, o estado de insegurança em relação aos acontecimentos dos últimos anos do século XIX, como se fosse a exemplo a expansão industrial dos países europeus, a Primeira Guerra Mundial, o início do século XX, que culmina nas transformações de maneira de pensar do homem moderno, a ideia de nacionalismo, nazismo, fascismo, comunismo e por aí vai. Contexto histórico. O que tem na época no Brasil? O momento histórico brasileiro interferiu na produção literária, marcando a transição dos valores éticos do século XIX para uma nova realidade, que se desenha essencialmente pautada por uma série de conflitos. Então esses conflitos, a gente tem o cangaço, a exemplo, né, o próprio Padre Cícero, que é uma figura mítica, cultural do Nordeste, e o Antônio Conselheiro, que é uma figura central da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões. Aqui temos exemplos aqui da revolta da vacina e a revolta da chibata no Rio de Janeiro. A vacina, que era a obrigatoriedade da vacina, e a revolta da chibata, que era para acabar com os açoites dos marinheiros.
que trabalhavam nos navios. As greves operárias em São Paulo, pela demarcação ideológica da época, a Guerra do Contestado, que foi justamente ali na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, e a política dirigida pela oligarquia rural, certo? A gente vai depois, acho que na aula de história, ou então, se couber um momento, eu falo sobre isso um pouco mais a fundo. O nascimento da burguesia urbana, a industrialização e o surgimento do proletariado. Segregação dos negros pós-abolição. Isso daí a gente já via na época do Renascimento, do Realismo, que formou-se muitos guetos pós-abolição, né? E assim a população negra não galgava posições na sociedade e eram vítimas da segregação. A imigração, né, que pelo fato de ter a escravidão abolida, os imigrantes europeus vieram para poder conseguir algum trabalho aqui, e conseguiram e se expandiram, como a gente já sabe. Temos as disputas provincianas como é existente no Rio Grande do Sul. Então, no geral, né, o pré-modernismo é uma literatura de crítica social, tá? Mostra o Brasil real com seus conflitos políticos e sociais. Desmistifica o romantismo e o nacionalismo ufanista, tá? Então, como eu falei para vocês, existe uma ruptura do passado, né, que inovações feriam o que se estava posto dentro da literatura, no caso o academicismo, o regionalismo, como a gente vai ver em Euclides da Cunha, só que com um olhar um pouco mais histórico e não tão literário, certo? Uma literatura de denúncia. E isso daí dá margem à contemporaneidade, né? Diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Vamos lá, os principais autores a gente tem Euclides da Cunha, como eu já falei antes, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Esse último, Augusto dos Anjos, é o único que a gente vai estudar e que escreveu poesia. Um pouco mais à frente eu vou falar sobre a obra desses um a um.